Feche seus olhos, peça a iluminação de Deus para a sua vida através dessa mensagem. Deus, em nome de Jesus, fale ao nosso coração. Ó Deus, acenda um fogo do Teu Espírito nas nossas almas através dessa mensagem. Que o Teu avivamento, ó Deus, no compromisso de orar, de buscar o Senhor, venha de fato às nossas vidas. E que nós sejamos homens e mulheres melhores depois dessa mensagem do que éramos antes. Que o Teu Espírito Santo fale conosco. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, mova em nosso coração aquilo que é necessário. Para o louvor da Tua glória é que eu oro. Amém. Amém. Por que preciso orar? Que pergunta interessante. Por que preciso orar? Se Deus já sabe de tudo, se Ele tem tudo decidido, por que orar? Irmãos, a oração não é uma intervenção humana na vontade de Deus, mas a oração é a minha submissão à sua intervenção ou à intervenção de Deus na minha vida. Deixa eu falar de novo isso para você. Oração não é uma intervenção humana na vontade de Deus, mas a minha submissão à intervenção de Deus na minha vida. Por isso, eu preciso orar, para que assim eu esteja em sintonia com o que Deus quer para a minha vida. O contexto desse texto que nós acabamos de ler apresenta as primeiras cenas do ministério de Cristo. O seu batismo, a tentação no deserto, a chamada de alguns discípulos e muitas curas. Nós vimos Jesus de forma muito específica agora, no trecho que nós lemos, antecedendo a esse momento da oração pessoal dele, ele em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade onde morava o apóstolo Pedro e alguns outros discípulos. Ali também foi a cidade que Jesus escolheu para morar. Jesus passou naquele dia ensinando na sinagoga, era um sábado. Jesus ensinou segundo a doutrina da Sagrada Escritura. As multidões se admiravam de como ele falava com autoridade. É o que está escrito aí no texto, no capítulo anterior, no capítulo de número 3, nos versículos anteriores ao versículo 35 do capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Em um determinado momento, Jesus se retira da sinagoga e vai para a casa de Pedro. E ali ele encontra a sua sogra, a sogra de Pedro, acamada, com febre, doente, passando por um momento difícil. E então Jesus a toma pela mão, a levanta daquele leito e a cura. E sabe qual é a primeira atitude daquela mulher depois de ser curada? É servir a Jesus. É fazer aquilo que agrada a Jesus. Depois de tudo isso, Jesus então, na madrugada do domingo, vai se retirar para um lugar solitário. E ali o texto que nós lemos diz que ele orava. Ele orava. Isso, irmãos, traz para nós a compreensão de que Jesus valoriza, sim, o hábito santo de uma vida piedosa por meio da oração. Então, se Jesus, sendo Deus, orava, por que eu e você não devemos orar? Um dos assuntos mais comentados nos meios médicos e científicos nos últimos anos, irmãos, tem sido os resultados obtidos nas pesquisas e experiências envolvendo o que alguns já vêm chamando de o poder da oração ou o poder da fé. O que antes estava relegado única e exclusivamente às religiões, ou a posturas espirituais mais variadas possíveis, agora é objeto de estudo de médicos.
nos mais variados países. Há academias nos Estados Unidos da América e também no Brasil, já estudando de forma profunda os efeitos da fé, ou os efeitos de uma vida de oração em uma pessoa que vive de fato lutas, inclusive lutas físicas, doenças. Basicamente, o que os pesquisadores descobriram nessas academias é que a oração é um instrumento real, a oração é um instrumento efetivo para ajudar a curar as pessoas, e que os efeitos positivos das orações na saúde pode sim ser identificados e medidos ou mensurados. Então, a nossa resposta pode ser respondida: por que eu preciso orar? Por que eu preciso orar? A palavra de Deus, de forma muito específica e inteligente, nos traz uma informação preciosa. Veja que o versículo 35, ele vai dizer assim: tendo se levantado alta madrugada. Jesus, na alta madrugada, se levanta e vai orar. Sabe, existe uma razão para essa citação acerca do horário da oração. Eu sei que tem alguns irmãos que estão participando do culto aí que oraram na madrugada, né? Eu orei na madrugada, né? Minha família que está presente comigo aqui no templo também orou na madrugada. Nós oramos na madrugada. Certamente você que está aí participando do culto, quem sabe tenha orado também em algum momento na madrugada. Olha, a oração da madrugada, ela traz no seu bojo informações preciosas, como por exemplo, enquanto eu estou ali na madrugada orando, eu estou livre das fadigas da agenda que me impõe situações, horários, pressões de compromissos durante o dia. As minhas fadigas da agenda ainda não me enredam na madrugada, não me influenciam na madrugada. Uma outra informação interessante que nós temos para essa oração da madrugada é que os meus olhos ainda não foram poluídos, não visualizaram, quem sabe, coisas que me influenciaram nas minhas emoções. Quem sabe eu passei por um momento de angústia, por um momento de chateação, por um momento de tristeza, influenciado pela visualização de coisas que eu não gostaria de ter visualizado, ou quem sabe não gostaria de ter passado. Então a madrugada me priva disso. É ali, está só eu e os meus pensamentos conectados com Deus. Essa é uma informação interessante aí para a oração da madrugada. Quem sabe a partir de hoje você entenda que orar na madrugada, mesmo te custando um pouco mais, né, seja um tempo precioso para a sua vida. E aí você, olhando para essa expressão, você vai dizer: bem, se Jesus orava na madrugada, então eu preciso orar. A resposta vem: por que preciso orar? E aí eu quero chamar a sua atenção para pensar juntamente comigo naquilo que acontece na vida de Jesus. Eu preciso orar, irmãos, para que a minha agenda seja orientada. Preste atenção nisso. A oração reorienta a minha agenda. A oração reorienta a minha agenda. Veja só, no capítulo 5 de Lucas, no versículo 15 e 16, nós vamos encontrar os discípulos chegando, né, e de alguma forma trazendo pressões das multidões para Jesus, né, como ele deveria se portar, né, como ele deveria agir, né, o que ele deveria fazer. E aí olha só, Jesus não se deixa pressionar pela agenda do outro, o que o outro quer que eu faça, o que o outro está precisando que eu faça, mas Jesus vai dar um exemplo para os discípulos dizendo assim: eu vou agora me retirar para ir a outros lugares, falar das coisas do céu, falar das coisas de Deus, falar das coisas da eternidade. Jesus nunca se deixou pressionar pelas agendas terceirizadas. Ele sempre priorizou a sua agenda com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: não permita que as pressões da sua agenda diária
Tire seu tempo de oração. Reoriente a sua agenda para você de fato ter uma vida de oração ativa. Marcos, no capítulo 1, versículo 36 e 37, nós vamos encontrar os discípulos, depois que Jesus havia se retirado para orar, os discípulos aflitos, procurando aonde está Jesus, onde está o Mestre. E aí quando eles encontram Jesus, eles dizem assim: Senhor, todos te buscam. Por que todos buscavam Jesus? Porque uns queriam cura, porque outros queriam de repente ouvir conselhos. E Jesus vai dizer assim: a minha prioridade não é a agenda dos outros, a minha prioridade é a agenda de Deus. A agenda de Deus precisa ser a minha prioridade, precisa ser a sua prioridade. Quantas vezes, irmãos, nós já deixamos de orar, ou já esquecemos de orar por causa da nossa agenda comprometida, a agenda que cobra resultados, a agenda que cobra atenção para aplauso dos outros, a agenda que cobra competição com o outro, a agenda que cobra uma oferta para os meus chegados daquilo que não tive. Eu fiquei pensando, quando estava meditando nesse texto, muitos pais e mães deixam de ter uma vida devocional, uma vida de oração pelos seus filhos, trabalhando para conseguir coisas para os seus filhos. E muitos usam até desculpa assim: eu me mato de trabalhar para que os meus filhos tenham o que eu não tive. Porque eu nunca tive muitos mimos, mas os meus filhos vão ter. Sabe do que os seus filhos precisam? É de entender que você é uma mulher de oração, é de entender que você é um homem de oração, é de entender que você é um pai que se interessa pela vida espiritual dele, e não por presentinhos, não por mimos. Então não se mate de trabalhar, priorizando a agenda do outro. Antes, faça morrer os seus desejos por essas coisas que muitas vezes inflamam o seu ego, inflamam o meu ego, mas mata a minha alegria com Jesus, mata a minha vontade de andar com Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo momentos de altas exigências nesses últimos dias, mas infelizmente nós ainda não entendemos isso, nem como igreja, nem como nação, que a nossa necessidade mais urgente é orar, nossa necessidade mais urgente é nos quedar aos pés do Senhor. A nossa agenda nesses dias tem girado em torno de algumas coisas que não são interessantes para o nosso crescimento com Deus. Eu vejo gente aí o tempo inteiro nas redes sociais discutindo sobre a vacina, quanto é a eficiência da vacina, se é 50%, se é 70%, qual é a vacina que é melhor, é a do laboratório tal, é o do laboratório A, do laboratório B. Gente que gasta tempos imensos em torno das falas do presidente e dos seus opositores, gente que gasta tempo rebatendo decretos governamentais, gente que gasta tempo alimentando as suas inquietações terrenas, mas não gasta tempo orando, não gasta tempo que é dado aos pés do Senhor, pedindo pelas autoridades, pedindo pelo encerramento daquilo que é uma praga no nosso país hoje, que tem ceifado muitas vidas. Às vezes falamos mal dos nossos governantes, falamos mal daqueles que estão envolvidos nesses processos, mas não vamos diante de Deus apresentar as suas vidas. Meus irmãos, essa é uma fala que Deus quer tratar comigo e com você nessa noite. Muitas vezes, queridos, nós estamos fazendo a nossa agenda circular em torno daquilo que nós precisamos que seja recomeçado imediatamente. A escola dos nossos filhos, as celebrações em família, os almoços que foram encerrados.
Estamos fazendo a nossa agenda girar em torno das atividades presenciais da igreja. Oh meu Deus, agora nós não temos mais os nossos cultos presencial. Isso precisa voltar logo, precisa resolver logo. Estamos inquietos em torno desse tipo de agenda, quando o Senhor Deus requer de nós uma agenda mais positiva acerca da nossa fé, acerca do nosso cristianismo. Você pode ser um agente poderoso de Deus aí onde você está. Ore. Vamos orar. O que é exigido de Deus para a minha vida como agenda é quebrantamento, arrependimento, choro na intercessão. Nós precisamos, irmãos, fazer o nosso coração arder por essa agenda, a agenda de Deus nas nossas vidas. Por que eu preciso orar? Por que eu preciso orar? Em primeiro lugar, já disse aí, porque a oração reorienta a minha agenda. Em segundo lugar, porque a oração me empurra para a esperança. A oração me empurra para a esperança. E aí eu quero abrir o texto de Lucas, capítulo 5, versículos 12 e 13. Palavra de Deus, que nos traz a seguinte instrução. Lucas, capítulo 5, versos 12 e 13. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero. Fica limpo, e no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. A oração me empurra para a esperança, irmãos. Quando todos riem do impossível, o Senhor me atende com a sua misericórdia. Os dias de desespero, que muitas vezes chega nas nossas vidas, quando nós somos cercados pelo medo, parece ser mais forte do que a coragem. E é nesse momento que eu preciso confiar no que Jesus diz. Jesus olha para aquele homem leproso, e aquele homem leproso chega lá e se prostra, adora o Senhor e diz: se tu quiseres, Senhor, tu podes me curar. Aquele homem chegou ali trêmulo, mas com um coração adorador, dizendo: se tu quiseres, Senhor, tu pode me curar. E Jesus vai olhar para ele e diz assim: eu quero sim, eu vou te curar. E Jesus o toma pela mão e o liberta daquela lepra. Meus irmãos, a oração me empurra para a esperança. Aonde há crise, aonde há medo, aonde há um coração inseguro, a oração traz segurança, a oração traz convicção, a oração me empurra para essa esperança. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos 49 a 56, tem uma história interessante. É a história da ressurreição da filha de Jairo. Jairo vai até Jesus e diz: Senhor, minha filha está doente, e a doença dela é mortal, é terminal. E o Senhor diz: eu vou curá-la. Mas passa algum tempo, porque Jesus encontra outros que precisam dele naquela caminhada. E aí chega um oficial, chega um empregado de Jairo e diz: Senhor, pare de incomodar o mestre, porque a tua filha já morreu. Olha a palavra de Jesus para aquele homem, ele diz: não temas, esperança. Esperança, não temas, crê somente. E aí eu quero trazer para o seu coração, nesse texto que você pode ler depois, eu não vou ler aqui agora, mas eu vou deixar como tarefa para você ler em casa aí, Lucas 8, 49 a 56. A mensagem de esperança a mensagem de desespero tua filha já morreu, não incomodes mais o mestre. Segunda mensagem de desespero no texto: choravam e pranteavam. Terceira mensagem de desespero no texto e riam-se dele. Aí vem Jesus com um contraponto, aonde tem a palavra: tua filha já morreu. O contraponto de Jesus não temas, crê somente. Quando Jesus chega na casa e vê todos chorando, pranteando, ele vai dizer: não chorem, ela apenas
dorme, não está morta. O terceiro contraponto de Jesus é que quando ele diz assim, ela apenas dorme, as pessoas riem. Sabe o que significa esse riso, irmãos? Incredulidade. Incredulidade. Muitas vezes a nossa vida não contempla uma vida de oração porque nós somos incrédulos. E aí Jesus vai dizer, naquela hora em que as pessoas riem, ele entra no quarto e pega pela mão da menina e diz, levanta-te, menina. E sabe o que acontece no texto, que você vai ler em casa aí como tarefa? A palavra de Deus diz assim, voltou o espírito para aquela menina. Esperança. A oração nos empurra para a esperança. Em um mundo que prioriza o terror, em um mundo onde nós ouvimos a mensagem o tempo inteiro de não vai dar certo, está todo mundo desesperado, a mensagem do nosso mestre é, crê somente, espere na ação dele na sua vida. Por que eu preciso orar? Em terceiro lugar, porque a oração é o meu grito de dependência. A oração é o meu grito de dependência. Lucas capítulo 5, versículo 12, a parte B. O leproso vai chegar para Jesus e dizer assim, Senhor, se queres pode purificar-me. Nós não temos nem o nome desse leproso aí no texto. Nós não sabemos nem de que família ele era. Não sabemos nem se ele era crente, se era alguém ligado à sinagoga. Não temos essas informações. Nós temos um comportamento dele citado aqui, que é o comportamento de que ele reconhecia Jesus como o único capaz de lhe curar. E o texto diz que aquele homem adorou a Jesus. Mateus capítulo 8, versículo 2, a expressão é essa. Quando Mateus cita o leproso se aproximando de Jesus, ele diz, e este adorou-o. Esta é a expressão, irmãos, da dependência de um subalterno, de alguém que acredita no seu rei e que sabe que não vai deixar de ser cuidado pelo seu rei, porque o rei olha para os seus súditos, olha para os seus servos e o vê como dependente dele. O leproso que não tem aqui nenhuma identidade vai expressar a sua dependência de Jesus e diz, Senhor, se tu queres, tu podes me curar. E Jesus vai dizer, eu quero sim, fica limpo. Sabe o que isso significa? É que quando você depende de Jesus, quando você vai para Jesus, Ele está sempre com a mão estendida dizendo, eu quero sim, vem, eu vou resolver a sua demanda, eu vou investir na sua vida, eu vou tratar dos seus dilemas, eu vou investir nos seus problemas agora, porque você está dependendo de mim. Dependa de Jesus. Orar é importante sim, porque a oração traz justamente essa apresentação da minha vida de fé. É o meu grito de dependência. Eu estou gritando, dizendo, Senhor, eu dependo de Ti. Eu dependo de tudo aquilo que o Senhor é. Porque sem Ti eu não posso fazer, eu não posso resolver, eu não posso caminhar 1 centímetro sequer. Eu trouxe aqui, no encerramento dessa reflexão, algumas citações bíblicas do salmista, o Salmo 4, verso 1. O salmista, ele vai orar a Deus dizendo assim, responde-me quando clamo, ó Deus. Ó Deus que me faz justiça, dá-me alívio na minha angústia, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Dependência de Deus. Salmo 5, verso de 1 a 4, o salmista vai dizer, escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a Ti que imploro,
dependência. Veja só o que ainda no Salmo 6, versos de 1 a 4, nós vamos encontrar como grito de dependência. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Meus irmãos, em um mundo de autonomia, em um mundo de independência, nós precisamos correr para o colo do Pai, precisamos correr para os braços de Deus. Em um mundo onde as pessoas querem andar por si só, querem viver por si só, nós precisamos nos esconder à sombra do Onipotente. Em um mundo onde o ser humano anda de nariz empinado, se achando muito mais do que pode ser, aí vem um vírus invisível, implacável, e o abate sem nenhuma piedade. É tempo de depender de Deus, de abandonar a arrogância da autossuficiência. É tempo de se humilhar, é tempo de botar a boca no pó, é tempo de chorar diante de Deus, sob a sua potente mão. É assim que o apóstolo Tiago diz: humilhai-vos sob a potente mão do Senhor, e Ele no tempo oportuno vos exaltará. Quero encerrar nossa meditação nessa noite, chamando a sua atenção para a compreensão de que Deus te conhece muito bem, e é Ele que sabe o que você precisa, é Ele que sabe do que você tem necessidade, é Ele que sabe daquilo que realmente o teu coração, nesse dia de hoje, está carecendo. E o profeta Jeremias, ele vai trazer uma palavra para o seu coração nessa noite, uma palavra que vem da boca de Deus. Ele dizendo para os israelitas naqueles dias, atemorizados por causa do cativeiro, mas falando também para nós nos dias de hoje, atemorizados por causa dessas situações todas que nos cercam. O Senhor Deus vai dizer assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. É tempo de buscar a Deus por meio da oração. É tempo de buscar a Deus por meio desse meio de graça. Por que eu preciso orar? Por que você precisa orar? Meus irmãos, o desafio para mim e para você, nesse dia de hoje, é desenvolvermos diante de Deus um compromisso de priorizarmos a agenda dele e não a nossa própria agenda. Eu vou orar, porque a oração reorienta a minha agenda diante de Deus. Eu vou orar, porque a oração me empurra para a esperança. Eu vou orar, porque a oração é o meu grito de dependência de Deus. Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero convidar você que está aí, nesse momento, participando do culto, para orar.